emocional aqui é que boa parte dos fundadores e donos de empresa perdem a negociação na hora de vender o seu negócio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A e sobre negócios em geral. O tema hoje aqui, pessoal, é sobre o aspecto emocional, como lidar com todos os sentimentos, as emoções durante um processo de M&A, durante um processo onde você está vendendo a sua empresa especificamente, como a gente fala aqui no sell side, o lado de quem está vendendo. Eu passei por isso, já tive duas grandes negociações de vendas das minhas empresas, primeiro a Zite, depois a Chip e a PEC, juntas ali para Americanas, e eu posso dizer que é um dos pontos mais desafiadores, como que a gente faz para manter a calma. E aí, quando eu estou falando da calma, não é nem depressão, nem euforia, vou comentar um pouco sobre isso, e é aqui que muitos fundadores, muitos donos de empresa perdem a negociação ou deixam muito dinheiro na mesa. E eu quero começar falando do ponto da euforia. Pessoal, sempre, né, e hoje a gente assessora aqui dezenas de transações na VPX, e uma coisa que ela é quase impossível de ser contida é a euforia do fundador na hora que ele começa a vender a sua empresa, porque ele já está aqui 10 meses antes, ele já está planejando com o que ele vai gastar o dinheiro lá na frente, qual revista que ele vai sair, etc. Isso é natural, isso é normal. Mas isso não deveria fazer com que você relaxasse na negociação e esquecesse que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, muito cuidado, eu chamo essa fase da lua de mel. Você conheceu um dono de uma empresa muito maior que a sua, é natural que você já tenha uma admiração por essa pessoa. Essa pessoa, ela viu o negócio, viu sentido, viu valor em você e no seu negócio. E vocês começam quase que um jogo de sedução, ainda que não no aspecto do relacionamento amoroso, mas um jogo de sedução, onde uma parte está querendo se vender para outra, uma parte está ali, por que não, tentando atrair o outro cada vez mais para o seu lado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente entra nessa, a gente pode se perder na negociação, tá bom? Muito cuidado com essa fase da lua de mel, mas também muito cuidado com a outra parte, que é a parte da angústia, né? Que é o oposto da angústia, da ansiedade, da depressão, de achar que tudo vai dar errado. Normalmente, uma transação hoje está levando entre 9, 10, 12, 18 meses entre começar e concluir, pessoal. Ou seja, é mais do que natural e é quase uma certeza de que durante esses 10, 12, 18 meses você vai ter momentos de muito desafio na sua transação, seja numa diligência, seja negociando alguma cláusula mais pesada, seja no seu comprador passando por alguma crise no meio disso e quase saindo da mesa, que é como a gente fala, né, quando o comprador ameaça ali desistir de seguir com a compra, dificuldade financeira que você pode passar no meio desse processo, vão acontecer situações muito desafiadoras e você precisa se controlar e não entrar em parafuso. Isso é fundamental, tá, pessoal? Mantenham a calma. E aí, como eu sempre gosto de dizer, aqui no meu canal eu gosto de trazer também alguns frameworks, algumas dicas práticas de como que eu fiz para passar por esses processos e como que eu acho que você também deveria fazer, ok? Ponto 1. Esse aqui eu não segui tão à risca, tá? Mas esse é um conselho que eu recebi há uns 8 ou 9 anos atrás. Nunca sente na mesa sem poder dizer não. Isso vai ajudar muito o seu psicológico. O que isso quer dizer? Não deixe para vender a sua empresa quando você estiver numa situação difícil ou que você não tenha outros caminhos. O ideal é que você leve a sua empresa ao mercado quando você esteja numa boa situação, numa situação onde você não depende daquela venda. Você está aberto a vender, mas que você não depende daquela venda. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, procure sempre ter um processo competitivo ao vender a sua empresa. O que é um processo competitivo? Ter mais de um player, ter mais de um potencial comprador na mesa disputando ou negociando com você, ok? Então isso é uma forma de você não se sentir pressionado a sentar na mesinha lá com o seu comprador, seus advisors e advogados e nunca poder dizer não. Você precisa em algum momento falar assim, olha pessoal, esse aqui é o meu limite. Se isso passar daqui, eu tô fora e tá tudo bem, eu sigo a minha vida. E o mais importante disso tudo é a primeira coisa que eu falei. Mantenha a sua empresa com caixa operacionalmente saudável, lucrativa, enfim, de modo... Esse é o maior dos processos competitivos, quando é o comprador com a sua própria empresa. Sua empresa está indo tão bem que você pode dizer não para ele e seguir a sua vida. Legal?
Segundo ponto, isso eu fiz muito bem, fui muito bem nesse ponto e mesmo assim tive angústias. Então preste atenção aqui. Esteja bem assessorado. E eu vou dividir em 3 tipos de assessoria. Primeiro deles, jurídico. Se você tem bolso curto, gaste o seu dinheiro com um bom jurídico nessa negociação. É o seu jurídico quem deveria garantir as proteções para você, garantir os instrumentos que vão fazer com que você receba o dinheiro, os valores justos, tá? Sem entrar aqui em valuation, né? Normalmente não é o trabalho do advogado, mas que você tenha proteção para receber tudo aquilo que foi combinado. Legal? Importante, não é necessariamente o advogado mais técnico ou a maior placa que vai ser o seu melhor advisor jurídico. Se você tem alguém de confiança, mas claro, experiência e track record aqui é fundamental. Não estou falando de um advogado que fez 1 ou 2 transações. Busca alguém que fez 10, 20, 30, 50 transações, mas que você também confie. De preferência que essa pessoa tenha uma relação de longo prazo com você para ela não te botar para fazer um negócio furado. Muito cuidado com isso, tá? Segundo tipo de assessoria que você deveria ter, uma assessoria negocial, que é o que a gente faz aqui na VPX, por exemplo, que é ser o advisor de M&A, que é o advisor, o assessor de negociação. A gente vai para a mesa para garantir os melhores termos e condições nessa venda, ok? Isso não se limita a valuation. Vou tratar de qual que vai ser o seu salário, se você vai ser demitido, o que vai acontecer, se você vai ter direito a um drag, tag along, aquela sopa de letrinhas do mundo de M&A, tudo isso é a gente que briga aqui, literalmente, tá, pessoal? Mas com muito respeito, com os compradores dos nossos clientes, para garantir não só os melhores termos e condições, mas os termos e condições mais equilibrados. Um bom M&A ele depende de muitos anos de equilíbrio. Se uma das partes se sentir injustiçada ou desequilibrada, a grande chance é que a gente tenha um problema. E no M&A, quando a gente tem um problema, todo mundo sai perdendo. E o terceiro e último tipo de assessoria que é fundamental e que faz muita diferença é a assessoria pessoal. Aqueles mentores, aqueles gurus que a gente tem de vida, que já fizeram seus próprios exits, já fizeram muitos negócios e que se preocupam na pessoa física de quem você é. Eu tive várias pessoas que em determinados momentos de angústia, de tristeza, depressão, etc., passavam lá em casa e falavam, cara, hoje a gente não vai conversar sobre negócio, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, vamos relaxar, vamos falar sobre outras coisas para que você possa ficar melhor. Esse tipo de assessoria, algumas pessoas vão encontrar isso na família, outros vão encontrar isso em sócios, em mentores. Esse tipo de assessoria faz absolutamente toda a diferença porque ele está menos conflitado no negócio. Essa normalmente é a assessoria que não tem incentivo financeiro para que o negócio aconteça. São pessoas que estão preocupadas com você no longo prazo, não só no sentido financeiro, mas no sentido também pessoal, físico, psicológico, enfim, de bem-estar como um todo. Beleza? E pessoal, esse terceiro eu tive que recorrer a ele já no fim de um M&A. E eu tinha um preconceito antes, e se você também tem isso, eu sugiro você repensar. A dica é, se você precisar, recorra a apoio e ajuda médica ou especializada, seja ela psicológica, terapia, medicinal, medicamentosa, se for o caso, claro, sempre com acompanhamento de alguém que entende disso, mas não ache, às vezes a gente tem aquela síndrome do super-herói, né? Não, eu preciso passar por isso, eu preciso suportar isso, eu preciso aguentar essas 48 noites sem dormir. Pessoal, calma, eu tive lá bem pertinho do fundo do poço e foi fundamental eu contar com uma ajuda médica. Eu posso até dar um pouco mais de detalhe. Eu fui, por conta de um grande mentor meu, ele ouvindo, eu conversando com ele, na ocasião, inclusive chorando muito conversando com ele, uma figura quase paternal para mim, e ele falou, cara, você precisa de ajuda e eu vou te dar de presente aqui umas sessões de terapia com a minha terapeuta, etc. E aí eu fiz, e a primeira sessão que eu fiz, ela falou, Rodrigo, cara, eu vou te ajudar, etc. Só que é o seguinte, você tem 3 indicações para ir para um psiquiatra e você precisa essa semana. E eu já saí da terapia, já fui para um psiquiatra, e do psiquiatra eu precisei de um apoio medicamentoso, que eu tinha um enorme preconceito, nunca tinha feito uso de nada nesse sentido, mas eu entendi que essa é uma ferramenta, uma ferramenta de bem-estar e também uma ferramenta de negócio, claro, sempre bem recomendada por pessoas sérias, que foi fundamental porque eu passei mais uns 2 ou 3 meses depois disso que eu precisava ter a calma para tomar as decisões corretas para que aquele curto período de tempo que eu estava sofrendo, ele não se tornasse muito mais anos de sofrimento lá na frente. Como um outro mentor meu fala,
fique 10 minutos amarelo na sua vida para não passar o resto dos anos vermelho. Então foi isso. Passei alguns meses amarelo, mas contido, medicado, super controlado, para que eu conseguisse resolver essa situação de cabeça fria ou o mais frio possível. E lá na frente, isso valeu muito a pena. Eu estou fazendo esse vídeo aqui quase 3 anos depois dessa situação que eu estou contando aqui para vocês. E posso dizer, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter esse tipo de apoio. Não caia nessa síndrome do super-herói, tá? Isso é muito sério. Eu já vi muitas pessoas, ao se depararem com esse problema, já ser quase tarde demais e virar uma bola de neve ainda maior psicológica, tá bom? Então, pessoal, muita atenção com o aspecto emocional no seu M&A, esteja cercado de boas pessoas, esteja cercado de pessoas que podem te ajudar a passar por isso da melhor forma possível, porque não vai ser só alegria, te garanto. Mas é isso. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, joga aqui embaixo, que vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco. E é o seguinte, aproveita e se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Me fala aqui nos comentários também se você gosta desse tipo de conteúdo mais psicológico, mais menos técnico, vamos dizer assim. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @o_Rodrigo_Miranda, e a minha empresa, o @VPX Company. Obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio.